Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Henri Vallon. Vamos falar sobre a sua biografia, teoria, período histórico, contexto político e contexto econômico em que viveu. Vamos iniciar com uma das suas principais frases que diz assim: o indivíduo é social, não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. Henri Vallon nasceu em Paris, na França, no dia 15 de junho de 1879. Em 1899, Vallon ingressou na Escola Normal Superior. Em 1902, formou-se em filosofia e, em 1908, formou-se em medicina. Entre o período de 1908 e 1931, dedicou-se ao trabalho com crianças especiais portadoras de deficiência mental. Tornou-se bem conhecido por seu trabalho científico sobre psicologia do desenvolvimento. Além disso, foi um político francês. Henri presenciou duas grandes guerras, inclusive atuou como médico na Primeira Guerra Mundial, cuidando de pessoas com distúrbios psiquiátricos. A partir de 1920, Vallon passou a atuar como médico nas instituições psiquiátricas e se tornou professor da lendária Universidade Sorbonne. Na França, ele foi encarregado de ministrar conferências sobre psicologia da criança e foi o primeiro teórico a reconhecer a importância da afetividade no ensino infantil. Henri Vallon foi o terceiro filho de uma família aristocrática. Seu avô, de quem herdou o nome, era historiador e político importante para a história da França, pois por sua intervenção o termo república começou a fazer parte da constituição daquele país. Não se conhece muito mais sobre a infância e adolescência de Vallon ou sobre a sua vida familiar. Sabe-se que sua família era composta de 7 irmãos e que um dos fatos que marcou sua infância foi a morte do escritor e poeta Victor Hugo. Em 1925, Vallon fundou um laboratório destinado ao atendimento de crianças consideradas anormais, que funcionou durante 14 anos junto a uma escola de periferia de Paris. Neste laboratório, Vallon teve seus primeiros contatos com a educação e a pedagogia, assim como publicou sua tese de doutorado intitulada de A Criança Turbulenta. Vallon presidiu também o comitê responsável pela reformulação do sistema de ensino da França. Expressou suas ideias pedagógicas nesse projeto, chamado Projeto Langevin-Vallon, um plano de reforma que ele elaborou juntamente com o físico Paul Langevin, e que nunca chegou a ser implantado, que priorizava a adequação da educação às necessidades da sociedade da época e às características do indivíduo, favorecendo ao máximo o desenvolvimento das aptidões individuais e a formação do cidadão. Na década de 1940, apesar de grande conturbação provocada pela Segunda Guerra Mundial, foi aquela em que Vallon publicará seus mais importantes livros: A Evolução Psicológica da Criança, Psicologia e Educação da Infância, Objetivos e Métodos da Psicologia e As Origens do Pensamento da Criança. Teoria de Henri Vallon: Afetividade e Inteligência. Vallon se dedicou profundamente ao estudo da criança, pois acreditava que era o melhor caminho para compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Para ele, o ser humano é organicamente social e necessita de interações sociais. Em sua teoria, o desenvolvimento humano está ligado ao meio em que o indivíduo está imerso nos aspectos cognitivos, afetivos e motor, e defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente. Essa teoria está dividida em 5 estágios. Impulsivo emocional, que aponta que a predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê às pessoas as quais intermediam a sua relação com o mundo físico.
sensório-motor e projetivo, quando ocorre o desenvolvimento das funções simbólicas e da linguagem. O ato mental desenvolve a partir do ato motor, que se refere ao fato da ação do pensamento precisar de gestos. Personalismo, quando desenvolve-se a construção da consciência de si, mediante das interações sociais, reorientando o interesse da criança pelas pessoas. Categorial, quando os processos intelectuais dirigem o interesse da criança para coisas, para conhecimento e conquistas do mundo exterior. Puberdade e adolescência, quando ocorre uma nova definição da personalidade, das questões pessoais, morais e existenciais sendo trazidas à tona. Agora nós vamos entender sobre o contexto social e político em que Vallon viveu. Vallon viveu em um período de grande instabilidade social e foi contemporâneo às duas guerras mundiais. Ao avanço do fascismo no período entre as guerras para a libertação das colônias na África, que afetaram até a Europa, particularmente a França, que era o seu país de origem, envolveu-se em diferentes movimentos de protestos contra o sistema excludentes e autoritários, fazendo assim com que ele se engajasse em partidos de esquerda e tomando a frente em ações coletivas em prol da liberdade e da cidadania. É notável que a vivência de momentos históricos tão turbulentos tenha evidenciado a influência fundamental que o meio social exerce sobre o desenvolvimento da pessoa, aspecto esse que tem destaque em sua teoria. Estudioso do marxismo militante de esquerda, Vallon filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1942, enquanto se situava na resistência francesa lutando contra os horrores da oposição nazista. E foi perseguido pela polícia política nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tendo que viver na clandestinidade. Vallon também atuou como médico na Primeira Guerra Mundial, ajudando a cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. No contexto econômico em que Vallon viveu, depois da Primeira Guerra Mundial houve um conflito total, no sentido de mobilização de todos os recursos humanos, industriais, agrícolas e financeiros dos países envolvidos. Durante 4 anos, as primeiras potências europeias decidiram 50% do seu PIB ao esforço de guerra. O conflito causou um fenômeno até então quase desconhecido na Europa: a inflação. A impressão de dinheiro e a especulação fizeram com que as moedas europeias perdessem o valor rapidamente. Para se reconstruírem, os vencedores da guerra fizeram a derrotada Alemanha pagar a conta. Em 1918, 32 bilhões de marcos de ouro, metade dos quais foram transferidos à França, mas a Primeira Guerra Mundial também exigiu que os Estados europeus se evidenciassem, interna e externamente. Então, essa foi a nossa apresentação. E obrigado por ter assistido.